está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos, lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Seguiu e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido Padre Wilson, queridos religiosos, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos neste santuário louvando e bendizendo ao nosso bom Deus, porque Ele nos concede a graça da Sua presença, os sinais que acompanham ao longo dos séculos. Jesus sempre presente na vida e na missão da Igreja. Sem mim, nada podeis fazer. Estamos enxertados a esta videira para que produzamos frutos. Frutos no Espírito. Alegria, paz, justiça, fraternidade, solidariedade. Os frutos que nós, às vezes, não percebemos, que estão crescendo, se desenvolvendo e gerando novas vidas. O tempo da angústia, das provações, também são momentos férteis. E por isso somos convidados na palavra a nos deixarmos tocar pela graça de Deus e assumirmos no nosso dia a dia, não com reclamações, lamentações, mas assumirmos a dor e o sofrimento. Porque Jesus não enganou-nos. No mundo encontrareis dor e sofrimento, perseguições. Mas tende confiança, porque eu venci. E quando procuramos, celebrávamos ontem a conversão de São Paulo, procuramos associar-nos
a paixão de Jesus, tudo aquilo que nós passamos como tribulação, procuro completar na minha carne o que falta a paixão de Cristo. Não falta nada, mas Deus nos concede a graça de estarmos unidos a Ele. E aí nós percebemos que o fruto da paciência não é facilmente alcançado se não for pela graça de Deus. Não é um convencimento mental. Eu tenho que ser paciente, eu estou sentindo dor, eu estou sentindo angústia, tenho que ser paciente. Não. Peçamos a Deus. Ele confia em nós. Então, tenhamos confiança em Deus. Peçamos os meios necessários para que possamos viver os nossos dias cultivando a paciência. E essa paciência é de Deus. Deus é paciente com a nossa conversão. E quem somos nós para nos impacientarmos? Porque a todo momento podemos tropeçar, cair, mas Deus não se cansa de perdoar, de chamarmos-nos à reconciliação. Reconciliação com Deus e reconciliação entre nós. E às vezes brigamos por pouca coisa. Pouquinha coisa. Primeira leitura, Moisés, que conduzindo o povo no deserto, vai realizar o momento da aliança. A aliança da aspersão do sangue de animais. Não participaram da dor daquele animal sofrendo, morrendo. Mas ele tomou o lugar. E aí oferecer sacrifícios pelos pecados. E a aspersão do sangue sobre todo o povo que se colocou na disponibilidade de seguir os mandamentos de Deus. Os mandamentos não são impossíveis. Não causam em nós sofrimento. Para a nossa libertação. E assim nós nos colocamos na disposição de seguir. E seguimos aquele que é a palavra eterna do Pai que se fez um de nós, assumindo a nossa carne humana e sofrendo. Quando rezamos a Via Sacra, nós percorremos o caminho do Calvário, a paixão de Jesus. O sangue derramado ao longo do caminho foi flagelado, a coroa de espinhos, as quedas no caminho. E depois, o momento crucial da crucificação e morte. O sangue de Jesus derramado. O sangue de Jesus derramado. É até a última gota. Por quê? Para a nossa salvação. Lembramos os sacrifícios dos animais que foram feitos, não mais a necessidade de oferta de animais, porque o próprio Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nos apontou São João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E Deus conta com a nossa participação. Não estamos de forma passiva, olhando tudo acontecer e recebendo tudo de mão beijada. Não, Deus conta com a nossa participação, com o nosso caminhar, com as nossas dificuldades. Nós trazemos os obstáculos, os momentos difíceis e colocamos nas mãos do Senhor com toda a confiança. O milagre continua acontecendo. Não é visível aos nossos olhos. O sangue
do crucificado continua a jorrar na vida de tantos irmãos e irmãs que sofrem com a violência, que sofrem com a enfermidade, na vida de tantos irmãos e irmãs que sofrem a solidão, o abandono. E o que nós fazemos como igreja? Estendemos a mão, somos solidários. Porque assim, uma vez chamados, e aí o nosso batismo, a vida na família, marido e mulher, pais e filhos, a vida consagrada, o ministério ordenado, sempre se colocando a serviço e oferecendo ao Senhor a vida. Sangue é o símbolo da vida, é a vida que nos é dada aqui, é bombeada no nosso coração. Então, quando nós fazemos a memória, nós queremos recordar, trazer ao nosso coração, mas que isso tudo possa gerar vida em nós, para que comuniquemos vida a tantos irmãos e irmãs que estão aí sem esperança, na nossa casa, onde nós estamos, a igreja doméstica que se reúne, a igreja que não está impedida de anunciar o Evangelho, continua anunciando, mas não meramente com palavras, mas com atitudes de conversão, atitudes de vida, atitudes de esperança. O mundo necessita dessa mensagem. Sabemos que encontramos dificuldades, querem calar a nossa voz, continuam as perseguições, sobretudo aos cristãos. E hoje nós olhamos uma perseguição de maneira muito mais alargada com a intolerância religiosa, e dizendo, o Estado é laico, a gente não pode promover as religiões. Buscamos o diálogo entre irmãos, católicos com os protestantes, com os irmãos que têm a mesma fé em Jesus Cristo, o mesmo batismo, comungamos na mesma palavra, que sejamos um, em torno de um só pastor. E dialogamos com o mundo, na sua diversidade, na cultura, com outras religiões, mas não para ficarmos calados, engolindo as coisas, não para dialogar. Temos aí tantos e tantos serviços que podemos fazer em comum, em busca da paz, da justiça e do testemunho do amor. Por suas chagas, nós fomos curados por amor. A cura se deu pelas chagas de Jesus, e vertendo, pela passar da lança, jorra sangue, água, vida e sacramento da igreja. Precisamos beber desta fonte de vida. A memória que celebramos, que o Evangelho nos anunciou, Jesus celebrando a sua Páscoa com os discípulos, antecipando este momento da sua entrega. Jesus não foi preso, ele se entregou no nosso lugar para nos salvar e disse: este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Toma e come, toma e bebe, entra em comunhão comigo, entra em unidade entre irmãos, nos alimentamos e saímos para, no testemunho do nosso dia a dia, levar esta grande mensagem de libertação e de vida a tantos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.